Nabal foi o marido de Abigail, que ficou conhecido na Bíblia por ser um homem impiedoso e inconsequente. A história de Nabal está registrada na Bíblia no primeiro livro de Samuel, do capítulo 25. E nesse vídeo você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Nabal. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo por aqui. Nabal era um fazendeiro rico, descendente de Caleb, que vivia ao sudeste de Hebrom. Ele morava numa cidade que se chamava Maom e apacentava seus rebanhos na fronteira de Judá. Nabal já aparece na Bíblia na ocasião em que Davi e seus 600 homens estavam buscando refúgio naquelas terras, enquanto fugia do rei Saul, que por inveja pretendia matar Davi. Enquanto Davi e seus homens estiveram naquela região, eles protegeram os rebanhos de Nabal contra todo tipo de ataque de salteadores do deserto e mantiveram boas relações com os pastores que estavam ali. Então, na época da tosquia das ovelhas, Davi enviou 10 de seus homens a Nabal, buscando alguma gratificação pela proteção prestada aos pastores dele. Essa gratificação seria muito importante para as condições de Davi naquele tempo, que necessitava de provisões para seus homens. E apesar de toda a cordialidade dos servos de Davi, Nabal se comportou de forma muito rude. Ele alegou que não sabia quem era Davi, e ainda insinuou que ele fosse um escravo que havia fugido de seu senhor. Então Nabal se negou a dar qualquer ajuda a Davi e a seus homens. E foi então que os homens de Davi retornaram a ele e lhe contaram tudo o que Nabal lhes tinha dito. Veja o que a Bíblia diz. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as suas ovelhas. Por isso enviou-lhe 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal, no Carmelo, e cumprimentai-o em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. Sei que você está tosquiando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água, a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. E quando Davi ficou sabendo o que Nabal havia feito, ele pegou 400 de seus homens armados e partiu para atacá-lo, a fim de poder se vingar dele, destruindo tudo o que ele tinha. Foi então que alguns dos empregados de Nabal contaram a Abigail tudo o que estava acontecendo. Abigail era uma mulher bonita e inteligente. E rapidamente Abigail se empenhou em evitar a catástrofe que se aproximava. Ela preparou uma grande quantidade de provisões por conta própria e encaminhou como uma oferta de paz a Davi. Ela pessoalmente foi ao encontro de Davi sem avisar seu marido. Abigail sabia que a atitude inconsequente de Nabal colocava em risco não somente a sua família, mas também todos de sua casa.
Quando Abigail viu Davi, ela desceu de seu jumento e se prostrou perante ele, pedindo misericórdia. Ela apelou pela piedade de Davi e ainda lhe disse que Deus era com ele e que certamente lhe daria um reino muito próspero. Por tudo isso, não havia necessidade que ele derramasse sangue desnecessariamente, buscando fazer justiça com as próprias mãos. E diante de tudo isso, Davi elogiou o bom senso de Abigail e resolveu cancelar o ataque, pois ele reconheceu que Deus havia enviado aquela mulher ao seu encontro para que ele não se manchasse com o sangue de Nabal. E o texto bíblico ainda diz que quando Abigail voltou para casa, ela encontrou Nabal participando de um grande banquete. Como ele estava muito embriagado, ela não lhe disse nada. E no outro dia, pela manhã, quando Nabal já estava sóbrio, ela lhe contou sobre tudo o que havia acontecido. Então, a Bíblia diz que Nabal sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Não se sabe ao certo sobre o que aconteceu com Nabal. Os estudiosos indicam que talvez Nabal tenha sofrido um tipo de ataque cardíaco, até mesmo um derrame ou um colapso de congestão. Mas seja como for, Nabal ficou nessa situação por 10 dias, até que o Senhor o feriu e ele morreu. E ao saber da morte de Nabal, Davi entendeu que aquilo havia sido um ato de Deus que o evitou que ele praticasse vingança com as próprias mãos. Sim, sabemos que a atitude de Nabal para com Davi foi completamente injusta. Mas também a atitude de Davi também não era certa. E por isso ele agradeceu a Deus por tê-lo impedido de praticar o mal e também por ter feito com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Nabal havia sido um homem completamente imprudente e injusto para com Davi. Mas o que ele não sabia é que Deus, sendo o juiz de toda a terra, estava atento ao que aconteceu e retribuiu a Nabal segundo a medida da sua própria maldade. Em outras palavras, Deus havia feito com que Nabal colhesse o que havia plantado. Em seguida, Davi pediu a viúva Abigail em casamento. E essa história, que ficou marcada pelo mau exemplo de Nabal, serve também como um lembrete a todos os leitores da Bíblia. A verdade é que Nabal era um homem mau e irredutível. E de acordo com o versículo 17 do capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, parece que mesmo ninguém conseguia conversar com Nabal. E de acordo com o texto bíblico, parece que nem mesmo sua esposa podia contar com ele. E curiosamente, o nome Nabal significa tolo, insensato ou até mesmo louco. E algumas pessoas costumam interpretar esse nome como algo que transmite o sentido de um vazio que expressa a loucura da impiedade interior. Então, é possível entender que esse homem foi uma verdadeira personificação da loucura. Mas Nabal não agiu de forma que agiu por pura tolice, mas porque ele era insensível e cruel. Tudo isso significa que Nabal era um homem espiritualmente louco. E além disso, Nabal também se encaixa perfeitamente no perfil descrito pelo profeta Isaías, do capítulo 32, no verso 6, que diz o seguinte: o louco fala loucamente, e seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que os sedentos venham a ter falta de bebida. A verdade é que Nabal não tinha qualquer consideração pelas questões éticas ou religiosas. As pessoas do mesmo tipo de Nabal vivem como se Deus não existisse,
vivem como se jamais terão de prestar contas a alguém. Em outras palavras, Nabal era aquele tipo de pessoa que se preocupava apenas com si mesmo, seus próprios prazeres e com suas próprias riquezas. E se você gostou desse vídeo e gostou de conhecer mais sobre a história de Nabal na Bíblia, compartilhem esse vídeo com mais pessoas e ative o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo. E que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.